Olá, tudo bem? Meu nome é Dijair Félix da Silva, sou professor do curso de Agronomia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, campus Ibiapaba. Estarei a partir desse momento proferindo uma palestra sobre a cultura da batata doce. Essa palestra foi graças a um convite, né, do quarto Congresso Nacional de Agronomia Online, o quarto Conagro. Eu gostaria de agradecer o convite, né, a toda a comissão organizadora por estar aqui contribuindo, né, com, com o que nós já trabalhamos, né, tanto em sala de aula quanto em pesquisas, com as atividades tanto teórica no campo e poder repassar isso, né, para alunos, produtores e demais público, né, que gosta, né, ou gostaria de aprender sobre a cultura da batata doce. Então, nós dividimos aqui de forma didática, né, o sumário com 20 pontos, né? E esses pontos são divididos em origem e botânica, importância da cultura, produção no Brasil, a importância econômica, exigências climáticas, exigências de solo, propagação e plantio, adubação e nutrição, irrigação, tratos culturais, pragas e doenças, melhoramento genético, ciclo da cultura, colheita e pós-colheita, usos da batata doce, inovações tecnológicas, sustentabilidade, desafios, perspectivas futuras e as considerações finais. Então, iniciando pela origem botânica, a batata doce é uma planta originária da América do Sul, América Central, né? É uma planta é, originária aqui das Américas. Sua origem, né, sua ordem, né, é uma Solananes, né, da família da Convolvulaceae, do gênero Hipomea, da espécie Hipomea batatas. Suas características, ela trata-se de uma planta herbácea, rasteira, de crescimento prostrado, de ciclo anual. Quando nós falamos em crescimento prostrado, é porque o seu hábito de crescimento, ele é na horizontal. Ele vai crescendo, vai ramando, a própria planta vai emitindo, né, as suas raízes, né, adventícias, e ela vai aí, né, é, se espalhando sobre o solo. E aí nós vamos para a botânica da batata doce, né? Vamos ver cada parte da planta e as suas características. Então, inicialmente, nós temos aqui o sistema radicular, que obviamente é a principal parte, né, da cultura, né, que é a parte comercial. Então, no sistema radicular, é importante, onde nós encontramos aí raízes adventícias, raízes tuberosas de reserva, onde elas armazenam principalmente amido. Já os caules, né, são as ramas, é uma haste, né, flexível, né, é rasteiro. O enraizamento ocorre nos nós e a propagação é vegetativa. Falando agora das folhas, nós podemos observar, né, na batata uma variação enorme de folhas, né? Folhas, colorações, né, colorações de folha, de caule, de ramas, da própria túbera, né? Então as folhas elas são simples e alternadas, cordiformes, né, são lombadas ou recortadas. Elas apresentam alta variabilidade entre as cultivares, onde nós iremos ver mais adiante, né, quais são as principais características de cada uma dessas cultivares. As flores, elas são hermafroditas, campânula, né? São os rosas, lilás ou algumas espécies até produzem, né? Apresentam a coloração branca.
A polinização é realizada através de insetos e, pasmem, né? Quando falo pasmem, é que muita gente ainda não conhece ou não viu ou não sabe, mas a batata, sim, ela produz frutos, produz sementes, né? Onde o fruto é um tipo cápsula. Essas sementes, elas não são utilizadas de forma usual para a propagação, né? A batata doce, a propagação é assexuada, mas os centros de pesquisa que utilizam os métodos de melhoramento, esses sim, né, utilizam, obtêm as variedades, os estudos através de sementes, né? O uso mais comum, né, é no melhoramento genético, né, obviamente, onde a semente ela carrega ali o material genético, né, das plantas que contribuíram para aquele cruzamento, né, aquela troca de DNA, aquela troca de genes. Então, nós já que vimos a botânica, né, já sabemos aqui um pouco, né, de cada uma dessas partes. Vamos agora para a importância da cultura. Então, a batata doce é uma das principais hortaliças cultivadas no Brasil. Ela apresenta uma grande importância social na agricultura familiar. A agricultura familiar no Brasil, dependendo da localidade, né, principalmente na região Nordeste, na região Sudeste, e algumas regiões do norte, é comum os agricultores plantarem, né, a batata doce. Essa planta, ela apresenta uma alta rusticidade e uma boa adaptação climática. Então, é uma característica, né, que explica, né, a escolha, né, para a agricultura familiar. A produção é praticamente em todo o território nacional, com destaque para as regiões Nordeste, Sul e Sudeste. É uma cultura considerada estratégica para a base da segurança alimentar, como já falamos, devido às suas características, né, de rusticidade e adaptação climática. E, claro, em virtude do seu potencial, né, energético, né, elas apresentam uma quantidade de vitamina, né, de nutrientes importantes para o desenvolvimento e o crescimento, né, do humano e animal. A produção no Brasil. Então, falando em produção, uma área cultivada de 53 mil hectares, aproximadamente, uma produção em torno de 776 mil toneladas e a produtividade média, aproximadamente 14,5 toneladas por hectare. Isso em ascensão. Então, a tendência, né, é o aumento da área de produção, né, no mercado interno, né, onde nós podemos observar, né, aqui os dados de IBGE 2025, né, a quantidade produzida por toneladas no Nordeste, 317.262. Quando nós falamos de batata doce, o Nordeste, né, destaca-se, onde o principal, né, o maior produtor de batata doce é o município de São Benedito, localizado no Ceará, na Serra da Ibiapaba. Segundo é a região oeste, né, a região oeste de São Paulo, né, com destaque, né, o segundo lugar ao município de Presidente Prudente. Falando em principal produtor de batata doce, né, São Benito do Ceará, é justamente, né, o local, o município,
no qual a Universidade Estadual Vale do Acaraú está localizada, né? Então, estou falando com vocês, né, nessa palestra, da cidade que mais produz batata doce no Brasil. Então, vejam aí a importância, né, dessa universidade para essa região, né, que é a região produtora. Nossa universidade está aqui no município há pouco tempo, né, e já observamos, né, pesquisas, né, tanto só comigo como outros colegas professores, que há um potencial de aumentar essa produtividade, né? Pois agora, né, os agricultores têm acesso de forma mais facilitada à ciência técnica, à pesquisa e ao nosso papel, né, como universidade. A importância, né? Então nós já temos aqui a importância, né, da cultura, certo? A importância econômica. Ela apresenta um baixo custo, né, de produção, alta rentabilidade para pequenos produtores, cultura estratégica, né, para a agricultura familiar, a segurança alimentar e a bioenergia e indústria. Um aspecto importante que nós temos observado, né, principalmente aqui na região, né, produtora, é a questão, né, hídrica, né, no qual o, o período, né, a safra, né, o período de chuva, né, inicia, né, em janeiro e finaliza meados próximo a maio, né, maio, junho. Então, é um período, né, onde a cultura da batata é plantada. E também é um período no qual, né, após, né, o encerramento da cultura, o preço cai bastante, né? E um aspecto importante que nós estamos observando aqui, estamos, né, nos, nos debruçando, é a questão hídrica, né, principalmente a utilização de água, né, no aspecto irrigação, seja em poço, seja em água superficial. Tendo em vista que a batata doce, né, ela necessita, né, de água, principalmente no início do seu desenvolvimento, e muitos agricultores só plantam, né, na época no inverno, na época da chuva. E claro, falando de oferta e demanda, no período de verão, né, no final do período, no momento da colheita, as plantas apresentam o melhor valor. Então, nós estamos trabalhando bastante essa parte, né, essa área, para poder intensificar, né, o suprimento, para que aumente essa rentabilidade, né? Exigências climáticas. Essa planta, né, ela é a batata doce, né? Ela é uma cultura tropical, né, subtropical. A temperatura ótima de 20 a 30 graus. Ela é uma planta sensível à geada e apresenta uma alta tolerância à seca, principalmente no final do plantio. Inclusive até para um melhor resultado, né, um engrossamento, né, das túberas, né, um maior acúmulo de matéria seca, há necessidade de que essas raízes passem por um período, né, de seca, né, ou deixe de irrigar, e nós observamos no campo, né, que elas apresentam alta velocidade, né, de crescimento, de engrossamento, né, em diâmetro, principalmente quando submetida, né, a, a uma situação onde o fator água não é, né, fornecido para as plantas.
Então, nós temos agora as exigências do solo. A batata, ela prefere solos arenosos e franco-arenosos, obviamente, né? Um solo muito pesado, né, vai dificultar o crescimento da túbera, que é a principal, né, é o produto daquela raiz. Então, a partir do momento que o solo é pesado, é compactado, né, isso proporciona o quê? Um impedimento físico. E esse impedimento físico vai limitar o seu crescimento, seu desenvolvimento. Além do mais, tem a questão é, relacionada aí à água, né? Que quando o solo está compactado, o solo é pesado, né? Ele geralmente ele fica bastante úmido, né? Ele fica muito molhado, e isso favorece, claro, o ataque de pragas e principalmente doenças. Então, os solos ele tem que ser bem drenados, né? Conforme, né, eu falei, tem que ter um bom escoamento superficial, né? Infiltração também. O pH ideal da cultura é em torno de 5,5 a 6. É justamente a faixa, né, de pH dos nossos solos aqui da nossa região, moderadamente férteis e bem drenado. Então, é uma cultura, né, comparada ao milho, por exemplo, né, que necessita de solos não tão férteis. Mas, obviamente, não podemos plantar em solo extremamente pobre, né? Então, nós temos que, antes de tudo, né, realizar a análise do solo, saber qual a variedade que nós vamos plantar para poder, né, fazer a escolha correta. Então, devemos evitar solos compactados, encharcados e o alto teor de nitrogênio. Então, gente, eu falei aí, né, nos pontos solo compactados e o encharcamento. E o alto teor de nitrogênio? Por que nós devemos evitar um solo com alto teor de nitrogênio? Então, eu vou explicar. Solos com alto teor de nitrogênio favorece o crescimento vegetativo. Então, a planta ela vegeta bastante e uma vez ela vegetando, né? Quando falo vegetando, ela produzindo muitas folhas, muitas ramas, né? Investindo na parte aérea, os nutrientes que por hora deveriam ser deslocados para a raiz não são destinados, né, da forma que nós esperávamos. Então a planta investe, gasta boa parte dos seus nutrientes na parte aérea. E isso vai fazer o quê? Reduzir o crescimento radicular, o crescimento das túberas. Então, a princípio, você olha bastante, vê aquela planta bonita, verde, né? Cresce bastante, mas quando você vai lá cavar, né, as batatas são bem pequenas e em alguns casos nem produz. Então, é importante, né, verificar esse ponto também quanto à questão solo. Propagação e plantio. O método principal é a propagação por ramas, né? Ou em algumas situações chamam as estacas. Então, a rama ela é plantada, né? Inserida no solo, e a partir de 15 dias ela já começa a emitir as radicelas. E a partir daí, claro, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, e o teor de água é fundamental nessa fase inicial do cultivo. O comprimento ideal é entre 20 e 30 centímetros, e ela deve ser retirada, né, colhida as ramas das plantas que você já conhece e da variedade que você deseja. E essas ramas devem ser retiradas sem sintomas de praga, sem sintoma de doença e também sem sintoma, né, visual de deficiência nutricional. Então, gente, o plantio, né, pode ser realizado em qualquer época do ano, porém, nós devemos entender que é uma planta que exige de água no primeiro, né, no primeiro estágio de desenvolvimento.
E se a planta não for cultivada no inverno, há necessidade de nós termos aí um sistema de irrigação. O espaçamento da cultura varia, né, de 0,8 a 1,20 m entre linhas e de 0,25 a 0,48 metros entre plantas. Vai depender de quê? Vai depender da variedade, vai depender do solo, né? Principalmente a variedade, né? Nós temos diversas variedades e cada variedade, né, apresenta um hábito diferente, né? Tem plantas que crescem de forma ereta, tem plantas que já, na sua maioria, né, ela cresce de forma prostrada, né, de forma horizontal. Indo agora para o próximo item, nós temos aqui as formas nos quais a planta, né, ela é cultivada. Pode ser de duas. Essa aqui, conforme vocês estão vendo aqui na imagem acima, são os sucos, né, ou os leiras, né? Então ela pode ser cultivada em leira ou também em bilotos, conforme vocês podem observar aqui. A leira, o implemento faz a leira e ela é plantada aqui no topo, né, respeitando os espaçamentos. Já os bilotos são feitos, né, montes, conforme vocês estão observando aqui, e cada no cume aqui na parte superior de cada cume desse, cada biloto é plantada, né, a rama. Então, né, são as principais formas, né? O plantio pode ser em leiras ou em camalhões. O oitavo item, né, é adubação e nutrição. Antes de tudo, não só para a batata, quanto para qualquer outra cultura, o primeiro, né, um dos primeiros procedimentos que nós devemos fazer para implantar, né, iniciar uma cultura, uma lavoura, é a análise do solo. É a análise do solo que vai nos fornecer, né, a condição na qual nós devemos ou não plantar aquela cultura. E se plantar, eles nos fornecerá, né, informações sobre a necessidade nutricional. Se há necessidade de corrigir pH, de corrigir o alumínio, né, de realizar, né, a adubação, né, seja de macro, seja de micronutrientes. Então, é fundamental, né, a análise do solo. É uma cultura exigente em nutrientes, né, principalmente nitrogênio, fósforo, potássio, onde o nitrogênio é responsável pelo crescimento vegetativo. Falamos anteriormente que muito cuidado com o nitrogênio. O fósforo é responsável pela formação das raízes e o potássio pela qualidade e produtividade. Tá? É uma planta exigente em nutrientes, porém, né, comparado com outras, né, como o milho, né, principalmente, né, feijão, soja, ela apresenta uma demanda nutricional, né, por adubo mais menor, certo? A calagem ela é recomendada antes do plantio, né? Claro, mediante a análise do solo e respeitando o período para que, né, o cálcio, né, ligue ao alumínio e possa neutralizá-lo. E aqui nós estamos observando duas formas de adubação, né, de fornecimento de nutrientes, que é o adubo mineral e também o esterco de gado. Aqui nós temos duas realidades, obviamente, né? É, Existem regiões, né, até mesmo aqui do Nordeste, né, que a batata doce é plantada somente com adubo mineral. Aqui a nossa região, né, como tem bastante agricultor familiar, utiliza muito mais o esterco de gado do que o próprio adubo mineral.
E é isso que explica, né, a condição do solo aqui não ser tão ácido, né, enquanto outras áreas que já recebem esse adubo mineral há bastante tempo. Mas, né, o adubo mineral também tem o seu efeito mais imediato, mais rápido, né, cada um com a sua particularidade. Falando agora sobre irrigação. Essa planta é moderadamente exigente em água, conforme nós já temos falado, né? E quais são as fases críticas? A parte inicial, que é aquele período que a planta está enraizando, e também a formação das raízes, né? Que ela precisa o quê? De água, né? Para que ela possa crescer, para que possa ocorrer aí o crescimento das túberas. Por outro lado, o excesso de água reduz a produtividade e favorece, né, o ataque, né, a incidência de doenças. Os tratos culturais. Então, falando em tratos culturais, né, nós temos que prestar atenção em relação às plantas daninhas, que elas vão ocorrer, né, e apresentam, né, danos, né, ao desenvolvimento da cultura. Então, o controle de plantas daninhas deve ocorrer entre 30 e 45 dias. Pode ser tanto pela manual, né, utilizando aí a enxada, quanto controle químico. Em relação à enxada, né, ter cuidado para não cortar as ramas, não fazer nenhum dano. Tanto a rama e também cuidado para não cavar demais e não atingir a túbera, né, e não cortar, né, não a raiz, porque dessa vez, né, se socorrer, vai, vai favorecer o crescimento principalmente de patógenos, né, fungos principalmente, e vai inviabilizar, né, aquela tubra. Depois nós temos o controle químico, né, prestar bastante cuidado, né, em relação ao produto, né. Você que não é agrônomo, você que é produtor ou estudante, procurar um engenheiro agrônomo para que ele faça a recomendação para que ele possa, né, emitir o receituário agronômico e você, né, de forma legal, possa estar adquirindo esse produto. Nós vamos falar agora da amantoa, né, que é a formação da lei, né. A amantoa é feita, realizada após 30 dias, né, um mês, onde levanta, né, traz o solo para, né, o colo da planta, né, traz solo para a planta. E essa prática aqui é muito importante porque vai, né, preencher aqui o solo e no campo, né, isso é bem comprovado, né? Quando você não faz a montoa, a planta ela cresce, a raiz não dá boa, certo? É uma cultura de fácil manejo e baixo custo. Os principais invasores, quais são as principais plantas daninhas? É o capim-colchão, né? Vocês estão vendo aqui. Temos também o caruru, a bufa e a corda de viola, né? Que muitas das vezes ela é confundida até com a batata, né? Ela é rama, a folha no mesmo formato e a flor, né? São bem parecidas, mas é uma rama, mas é uma planta, né, daninha que proporciona aí um efeito negativo, né, para a cultura da batata. Seguindo agora com o próximo ponto, nós temos aí as pragas e doenças. Quais são as principais pragas? Então, de forma didática, nós dividimos aí em raiz e folhas. As pragas das raízes são a broca da raiz, né? Temos também a broca das ramas ou broca do colo e os besouros crisomelídeos. Quando nós falamos em raiz, né,
nós já observamos, né, e isso também é relatado em pesquisas, né, que quando o produtor cultiva por muito tempo a batata doce naquela localidade, naquela área, observa-se um ataque, né, de broca, principalmente. E isso geralmente ocorre, né, na terceira safra em diante. Você planta uma vez, dá bom, planta dois, dá bom, na terceira já começa a aparecer broca. Qual a explicação? Na batata doce, geralmente, né, quando está colhendo, fica uma parte da batata, ela quebra, né? A batata de segunda, né, ou terceira, aquela que não apresenta as características anatômicas, né, as características da raiz, né, para o comércio, né, você acaba deixando lá. E aquele material, né, ele se torna um abrigo de praga e doença. Então, quando você planta, né, aí a praga ou a doença, a broca principalmente, ela sai daquela raiz e vai para aquela nova que você plantou. Então, o ideal é que você realize uma rotação de cultura para quebrar o ciclo da praga. Falando agora das folhas, né, temos aí o complexo de besouros, né, Crisomelídeos também. Aqui nós temos as pragas secundárias, aqui nós vimos as principais, certo? Nós temos agora as secundárias, onde nós temos aqui a larva de arame, né? O bicho bolo, o pão de galinha, tá? Temos o burrinho, né? Já nas folhas, o burrinho, o idiamim, a lagarta rosca e lagartas diversas, né? Então, são as pragas secundárias, aquelas também observamos danos na cultura da batata doce. Em relação à parte aérea, nós temos aí o ácaro rajado, né, como as pragas sugadoras de seiva. Temos também o ácaro vermelho, como uma praga que ocasiona, né, um impacto negativo, danos à cultura. Temos também as pragas sugadoras, e essas sim, né, têm um efeito é, negativo em função de ser hospedeira, né, vetores, né, de viroses. Nós temos aí a mosca branca, a cigarrinha verde, os pulgões e o pulgão de couve. As formigas cortadeiras, né, principalmente a saúva, no primeiros 15 dias, né, tem que ficar de olho, né? Nós temos aqui um plantio, né, com duas variedades, a roxa e a fortaleza. Dentre as pragas que foi observada aqui no nosso cultivo, a, a formiga cortadeira, né, a saúva, foi aquela que proporcionou, né, um impacto, né, sobre a cultura, né? E aí, mais uma vez, né, você que não é agrônomo ou agrônoma, né, entre em contato com um para que ele possa realizar, obter o receituário agronômico e para que você possa aí realizar, né, o combate, o controle, né, dessa praga. E temos também a larva angorá, que apresenta também, né, uma característica importante no aspecto relacionado à praga. Então, gente, aqui nós temos as pragas secundárias da batata doce, aqui a larva arame, né, o seu dano, aqui o dano do burrinho nas folhas, a larva angorá, né, nós temos aqui o diamin, né, o bicho bolo, nós temos também aqui ó, outra foto, outra imagem do bicho bolo, a lagarta rosca, né, a lagarta, mais diversos tipos de lagartas, né, os ácaros, né, rajado e vermelho, as moscas brancas, né, a cigarrinha, pulgão, né, mais imagem do pulgão, né, espécies diferentes.
o grão de couve e a formiga cortadeira. E aqui nós temos as doenças, os nomes científicos e, né, se essa doença, perdão, é fungo, bactéria. Então aqui, ó, podridão radicular, né, o fungo. Mancha angular, a bactéria, né, que são as principais doenças encontradas na batata doce, né? A fusário, né? O fungo, a podridão mole, né? O risóforo, né? Nós temos a sarna, né? Que ataca tanto a batata inglesa quanto também a batata doce, né? O fungo, a virose, né? O mosaico, né? Temos aí a antracnose, né? O carvão da batata doce, o ferrugem, né? O crestamento foliar, né? A ternária, que eu não falei. Então, boa parte aqui, né, são fungos. E aqui, né, uma imagem mostrando aqui, né, o ataque, né, dessas doenças. Então, aqui, podridão radicular, a mancha angular, a murcha difusária, né, podridão mole, certo? Nós temos aqui, né, a sarna, né, virose, antracnose, né, crescimento, a ferrugem, né, e o carvão. Quanto a melhoramento genético, né, vocês nessa imagem vocês já conseguem perceber a variedade, né, de cores, tanto de casca quanto de polpa, né? Tem casca branca, amarela, creme, laranja, roxa, né? Aqui nós temos um plantio, né, um experimento com 8 variedades de batata doce, né? Então, né, temos com polpa laranja, polpa branca, polpa creme, polpa roxa. Então, todas essas são frutos de melhoramento genético. Aqui, as cultivares, né? As mantenedoras são aquelas que desenvolveram as cultivares e o número de registro, certo? O ideal é que você possa utilizar, né, aquelas variedades que são tanto adaptadas à localidade, ao seu município, né, seu estado, também quanto aquelas que apresentam uma aceitação no mercado, né? O comércio. Não adianta você plantar uma variedade, por exemplo, da polpa roxa, se você não tem mercado para isso. Então, boa parte delas são obtidas pela Embrapa, mas temos outras. Então, melhoramento genético, né? Então, nós temos aqui o desenvolvimento de cultivares, são mais produtivas e resistentes. Observem aqui, ó, a diferença de tonalidade de casca, de polpa, né? Então nós temos aqui, ó, cultivares biofortificadas, ricas em vitamina A, como a Nutri, né, que foi desenvolvida pela Embrapa, né? Ela tem muita vitamina, beta-caroteno, né? Produtividade até 50 toneladas por hectare, e a média nacional fica frequentemente em torno de 11,8 a 14 toneladas por hectare. Então, o melhoramento genético, né, da batata doce, ela é visual, né, e é obtido por etapas e através de avaliação de genótipos promissores. Então, no caso, os principais pontos para identificar são a seleção de clones, o melhoramento genético e a biofortificação. Depois nós temos aqui o ciclo da cultura, né? Se nós observarmos aqui o ciclo da cultura, né, ele varia, né, de 0 a 150 dias. Sempre é assim? Não. Depende da variedade. Nós temos aqui variedade que 90 dias, né, você já pode colher, que é a canadense, a paulistinha, a ligeirinha, que é chamada. Mas há variedades como a batata roxa, que são 5 meses, né? Para mais, né? 120 a 150 dias. Então aqui nós temos a emergência dos brotos, começa com o crescimento, né? Aos 30 dias, 40 dias, desenvolvimento de ramas, a formação dos tubérculos ocorre ali no segundo mês, né? 70 dias,
e a colheita vai ocorrer de 120 a 150 dias. A colheita e pós-colheita. Quando nós falamos em colheita, ela pode ser manual ou mecanizada. E quais são os indicadores de colheita? A idade da cultura e os tamanhos das raízes. A colheita ela pode ser escalonada, ou seja, você pode colher por dia, por semana. E após colheita, né, nós temos a cura e a cicatrização da casca e o armazenamento no ambiente a seco. Então, aqui, gente, nós vamos observar como ocorre a colheita. Usando a terra sem machucado, vá puxando as batatas com as mãos. Olha, só essa colheita. Então, vocês viram que, é claro, existe habilidade, né, conhecimento, para que não haja nenhum dano na batata e você não deixe batata aqui nem corte. Agora vamos ver, né, a colheita mecanizada, né? Vimos a manual e agora a mecanizada. Tá dando certo arrancar na esteira? Isso vai entender a corrente dela. Então observem aí que a máquina vai na leira e ela vai levantando o solo e tem aquelas grades, né, que vai separando, né, a batata e vai jogando em cima. Qual a melhor? Depende, né? Depende do tipo de solo, depende da variedade, depende do nível de tecnologia. Existem variedades que são utilizadas para a mecanização, né? São aquelas que elas ficam mais centradas. Tem outras variedades que a planta ela sai, né? Ela, ela, ela cresce, né, muito fundo, ou ela vai para o lado da leira. Então, essas não são recomendadas. Uso da batata doce. Então, a batata doce ela pode ser utilizada tanto para alimentação, né, fazer purê, pode ser comida cozida, pode ser utilizada na alimentação animais, né, porcos, por exemplo, pode ser utilizada para a produção de amido e também de álcool. E aqui, gente, poucas pessoas conhecem, ela pode ser utilizada para como planta ornamental. As inovações tecnológicas que nós observamos, né, que vem aqui para falar para vocês, são a obtenção de cultivares biofortificados, ricas em vitamina A, ferro e antioxidantes, sistemas agroecológicos, né, onde há a integração de culturas, conservação do solo e respeito ao meio ambiente, a utilização de tecnológica, né, drones, sensoramento remoto também é muito importante, tá? E o uso de mudas certificadas, que é um ponto importante quando nós falamos em inovação tecnológica e precisamos ainda melhorar bastante nesse aspecto. Em relação à sustentabilidade, é uma planta com baixa exigência hídrica, né? Então a agricultura se gasta bastante água, né, na agricultura, mas para batata doce isso é amenizado, né? É a redução, né, de insumos, já que é uma planta que não existe muito de nutriente, né, de adubo, e ela apresenta uma boa adaptação à região do semiárido. Quais são os desafios? A baixa produtividade média nacional, a falta de tecnologia em pequenas propriedades, problemas fitossanitários, a comercialização informal, que é um aspecto muito importante, nós presenciamos isso diariamente, né? A baixa produtividade média nacional, a falta de tecnologia, né, para pequenos produtores, problemas fitossanitários e a comercialização, né, informal. Em relação à perspectiva futura, expansão do mercado, né, saudável, principalmente, né, que é uma cultura muito utilizada, né, para a turma das academias, né, as fitness, né, forma desidratada, chips, né, que hoje está em moda, né, aqui na nossa cidade tem uma cooperativa, né, uma associação que já está fazendo testes, né, na produção de chips.
a exportação, que ainda é muito pequena, a biofortificação, né, que através de melhoramento genético deixa ela mais nutritiva, e a agricultura sustentável, né, para que os agricultores possam, né, viver, né, da produção de batata doce. E finalizando, né, as considerações finais, é uma cultura versátil, estratégica, apresenta uma alta adaptação ao Brasil, apresenta um alto potencial econômico crescente e a necessidade de tecnologia, assistência técnica e inovação. E aqui a bibliografia que foi citada nessa palestra. E meus agradecimentos, né? Gostaria de agradecer a toda a organização, né, do evento, né, do quarto Congresso Nacional de Agronomia online. E aqui estão meus contatos, né? Meu e-mail de jair_felix@yahoo.com.br e a rede social, né? Jair_felix e a Universidade Estadual Vale do Acaraú, né? Que onde eu faço parte, né, desse corpo e venho contribuindo, né, para o desenvolvimento, né, da cultura da batata doce aqui na Serra da Ibiapaba, aqui no Ceará. Então, gente, é isso. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.